Foi. Foi. Oi. Tudo bom, pessoal? Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Então, nós estávamos vendo as classes de palavras e nas classes de palavras nós seguiremos, tá? Então, vamos dar sequência às classes de palavras. Nós já vimos bem pouquinha coisa de classe de palavras. Que é que nós já vimos, pessoal? Nós já vimos, primeiro, uma comparação entre classes e funções, que é uma coisa muito essencial. Depois eu dei algumas frases para vocês, mostrando como as funções são variadas e dentro das funções nós temos subfunções, mas isso fica para um segundo momento, e mostrando na parte de cima dessas frases as classes. Aí nós começamos, pessoal, pela primeira classe de palavras, que era a classe dos substantivos, né? Sobre os substantivos, eu falei para vocês só de duas coisas. Quais foram as duas coisas que eu falei sobre substantivos? Primeiro, que os substantivos nomeavam seres em geral, objetos, lugares, fenômenos, sentimentos, sensações, qualidades, ações, instituições e por aí vai. E fiz algumas divisõezinhas, né? Que nós temos substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato, né? Lembrando que os abstratos são aqueles que indicam sentimento, sensação, qualidade e ação. Sentimento, sensação, qualidade, ação. Agora, pessoal, nessa parte do nosso estudo, nós vamos ver algumas questões morfológicas que estão relacionadas ao substantivo. Quais são as questões morfológicas, mais diretamente morfológicas relacionadas ao substantivo? Noção de gênero, noção de número e noção de grau, que são as três noções essenciais que nós temos dentro dos substantivos. Então vamos ver aqui essas divisões dentro dos substantivos. Primeira coisa, eu vou colocar aqui como letra A, nós vamos ter nos substantivos a questão do gênero, tá? Esse gênero, pessoal, eu vou colocar até uma complementação que talvez não seja necessária, mas eu acho que ajuda. A noção de gênero gramatical. Tá? Noção de gênero gramatical. Por quê? Porque quando a gente pensa em gênero, pessoal, e a gente pensa em masculino e feminino, a gente pode pensar assim, no mundo em geral, mais questões relacionadas ao gênero biológico que a gente fala, né? Então o homem é do gênero biológico masculino, a mulher é do gênero biológico feminino. O leão é do gênero biológico masculino, a leoa é do gênero biológico feminino, e por aí vai, né? Professor, o professor tem que ser do gênero biológico masculino e a professora do gênero biológico feminino. Em tese, né, tradicionalmente falando a respeito disso. O gênero gramatical, pessoal, é uma outra coisa. O gênero gramatical é o seguinte: toda e qualquer palavra da nossa língua, no seu contexto de uso, será masculina ou será feminina. A palavra, este é o gênero gramatical, independentemente de haver ou não haver sexo, de haver ou não haver gênero biológico. Então, o gênero gramatical vai ser para todas as palavras, ou para todas as palavras, opa, uma vai funcionar, ou masculino, não está funcionando direito também. Tá? O gênero biológico vai ser para todas as palavras, vou colocar aqui em outra cor, o gênero biológico é para todas as palavras. Ou ele vai ser masculino, ou ele vai ser feminino, tá? Então assim, quando a gente abre um dicionário, por exemplo, pessoal, lá do lado da palavrinha vem SF, SM ou S2G. O que significa? Ou é substantivo masculino, ou é substantivo feminino, ou é um substantivo de dois gêneros, em que a mesma palavra tanto pode identificar o masculino quanto pode identificar o feminino. O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas palavras. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, a palavra estante. Estante, obviamente, não tem sexo, né? Não tem a estante feminina e a estante masculina ou estante que seja masculino. Mas é uma palavra, se é uma palavra, tem gênero. Qual é o gênero da palavra? O gênero da palavra é aquele que o determinante que existir ou que existiria for. É o estante ou a estante? A estante. Então, estante é do gênero gramatical feminino. Fechou? Já se eu dissesse para ti a palavra lixo. Lixo.
É a lixo ou o lixo? É o lixo. Então, lixo é do gênero gramatical masculino. Mas essas duas palavras, por não serem seres, não têm gênero biológico masculino e feminino. São palavras que pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Já se eu te desse, por exemplo, a palavra professor. Professor. O professor ou a professor? Se nós tivéssemos que colocar um artigo ali, seria o professor ou a professor? Certamente seria o professor. Então a palavra professor é do gênero gramatical masculino. E do gênero biológico também, né? Sim, mas não nos interessa. O que nos interessa de fato é o gênero gramatical, e o gênero gramatical é masculino. Já se eu te dissesse advogada. Substantivo, advogada. O advogada ou a advogada? A advogada. Então a palavra pertence ao gênero gramatical feminino. Certo? Tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Então, olha só. Gênero gramatical é dizer se a palavra pertence ao gênero masculino ou se pertence ao gênero feminino. Toda e qualquer palavra da língua será do gênero masculino ou do gênero feminino. Por exemplo, vidro, o vidro. Vidraça, a vidraça. Câmera, a câmera. Tripé, o tripé. Cadeira, a cadeira. Banco, o banco, certo? Então, isso é o que nós vamos ter como gênero gramatical, e gênero gramatical toda e qualquer palavra vai ter, certo? Tudo certo? Então, vamos pensar aqui em algumas outras coisinhas associadas a essa. Vamos fazer umas observações no que diz respeito aos gêneros. Anota aí, observação 1. Observação 1. Anota aí na observação 1. Pode ser? Anota assim. Entre os seres, existem os substantivos de dois gêneros. Entre os seres existem os substantivos de dois gêneros. Vírgula. Em que a mesma palavra identifica tanto o ser do sexo masculino quanto o ser do sexo feminino. Entre os seres existem os substantivos de dois gêneros, em que a mesma palavra identifica tanto o ser do sexo masculino quanto o ser do sexo feminino. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, os exemplos poderiam ser infinitos, tá? Se eu digo para vocês a palavra dentista. Dentista, certo? Se for homem, como é que nós vamos identificar o dentista? Se for mulher, a dentista. Isto aqui é um substantivo de dois gêneros. A exata mesma palavra identifica tanto o ser do gênero masculino quanto o ser do gênero feminino. Se fosse estudante, certo? O que é estudante, pessoal? Se fosse um estudante do sexo masculino, seria o estudante. Se fosse estudante do sexo feminino, seria a estudante. Então, o estudante ou a estudante dizem respeito a ser um ser do sexo masculino ou um ser do sexo feminino. É a mesma palavra. Ascensorista, o ascensorista, a ascensorista, certo? Contribuinte, o contribuinte, a contribuinte. Fechou? Beleza. Observação 2. Observação 2. Anota aí observação 2. Pode ser? Anota assim. Também entre os seres, existem substantivos que apresentam apenas um gênero gramatical. Existem substantivos que apresentam apenas um gênero gramatical, tanto para o ser do sexo masculino quanto para o ser do sexo feminino. O
que apresentam apenas um gênero gramatical, tanto para o ser do sexo masculino quanto para o ser do sexo feminino. Isso é um outro caso, pessoal, ele pode ser parecido com esse aqui, mas ele é diferente. Porque, por exemplo, se eu digo para vocês assim, pessoa. Pessoa pode se referir tanto a um ser do sexo masculino quanto a um ser do sexo feminino. Concordam? Só que o gênero gramatical da palavra pessoa nunca muda. Não existe o pessoa e a pessoa. É sempre a pessoa, independentemente de ser um homem ou uma mulher. Eu digo, tinha um cara insuportável na minha frente. A pessoa tossia sem parar. A pessoa era este cara, ser do gênero masculino. Eu posso dizer, uma mulher me chamou na rua. A pessoa estava bastante exaltada. Estaria me referindo à mulher. Outra hipótese, pessoal. Vítima. Nós não temos o vítima e a vítima, né? Vítima é sempre um único gênero gramatical. Pode ser homem ou mulher. Eu digo, o rapaz foi morto com 4 tiros. A vítima não tinha antecedentes criminais. Certo? Então, pessoa, masculino ou feminino, é sempre palavra do gênero feminino. Vítima, masculino ou feminino, é sempre palavra do gênero feminino. Criança. É sempre a criança, nós não temos a criança e o crianço, certo? Então assim, ó, entre os seres, tem aqueles em que uma palavra pode identificar tanto o masculino quanto o feminino, dependendo do determinante. Então, a dentista, dentista é do gênero feminino, mas o dentista, dentista é do gênero masculino. A estudante, estudante é do gênero feminino, o estudante, estudante é do gênero masculino. Neste segundo caso, pessoa é sempre do gênero feminino. A pessoa morta, não interessa se foi homem ou mulher. Vítima, a vítima atacada, não interessa se é homem ou mulher. Criança, a criança histérica, não interessa se é homem ou mulher. Já se fosse bebê, a bebê ou o bebê? O bebê, certo? Então nós teríamos uma palavra que apresentaria um gênero diferente de criança, por exemplo. Fechou? Terceira e última observação, para a gente fechar a questão do gênero gramatical nos substantivos. Observação 3, tá? Observação 3. Anota aí. Existem substantivos que mudam radicalmente de sentido. Existem substantivos que mudam radicalmente de sentido caso tenham o seu gênero alterado. Existem substantivos que mudam radicalmente de sentido caso tenham o seu gênero alterado. Como assim, pessoal? O que seria isso? Imagine o seguinte, se eu digo para vocês a cabeça versus o cabeça. Existem ambos, tá? Notem, pessoal, que esse terceiro caso não é para quando a gente fala de masculino e feminino. O professor, a professora, o advogado, a advogada, o juiz, a juíza. Não é isso. São palavras que, mudando de gênero, têm sentidos completamente diferentes. Então, olha só. O que é a cabeça? É a parte do corpo. Então eu digo, a cabeça é uma das partes mais pesadas do corpo. Eu tô falando da cabeça, parte do corpo. Já cabeça no masculino é o que, pessoal? Cabeça no masculino é líder, certo? Então se eu digo, o cabeça do grupo foi preso na segunda-feira, é o líder do grupo. Então cabeça no feminino é uma parte do corpo e no masculino é líder. Coisas diferentes. Outra hipótese. A rádio versus o rádio. A rádio e o rádio. Enxergam que são coisas diferentes, pessoal? A rádio e o rádio? A rádio é o quê? Ou é a emissora de rádio ou é a estação. Já o rádio certamente é o aparelho de rádio, né? Também pode ser outras coisas. O rádio pode ser um osso, o rádio pode ser um elemento químico, mas de qualquer maneira a rádio é uma coisa, o rádio é outra coisa. A grama. O que é a grama, pessoal? A grama é a relva, a vegetação. A grama foi cortada rente ao chão.
Já o grama. O que é o grama? O grama é a unidade de medida de massa, certo? Então, o grama do ouro não para de ter seu valor aumentado, mas a grama foi cortada rente ao chão. Tem outros, prof, tem vários. A nascente é do rio. O nascente é do sol. A caixa é o recipiente. O caixa é o atendente ou o local onde se faz o pagamento. A cura é a convalescença. O cura é uma espécie de religioso. Então, na verdade, tem várias palavras que no feminino significam uma coisa, no masculino significam outra coisa, certo? Isso aqui é o mais relevante a respeito do gênero dos substantivos. Todo e qualquer substantivo vai apresentar gênero gramatical. Tem substantivos que têm a mesma palavra, que pode estar no feminino ou no masculino. Tem substantivos que têm só um gênero gramatical, independentemente de identificarem homens, mulheres, seres de gênero masculino ou feminino. E existem substantivos que, mudando de gênero, mudam radicalmente de sentido. Fechou? Para o gênero era isso aqui. Agora vamos para outra questão. Letra B, depois do gênero dos substantivos. Vamos para a letra B, que é o número dos substantivos. Número, tá? Então, gênero que um substantivo pode ter, masculino ou feminino, esse é o gênero gramatical. Número, quais são os números que um substantivo pode ter? Singular ou plural. Não interessa se nós estamos falando de um grupo de elementos ou de um elemento só, tá? Então, assim, o gênero, o número da palavra é descobrir se a palavra está no singular ou se a palavra está no plural. Mais uma vez, nós teremos sempre, né, uma palavra que vai estar ou no singular ou no plural, dependendo do contexto de uso. Todas as palavras da nossa língua vão estar em um ou em outro, dependendo do seu contexto de uso. Por exemplo, tá? Peguemos a palavra prato. Prato. O prato foi servido às 19 horas, tá? O prato foi servido às 19 horas, certo? Prato, pessoal, está no singular ou está no plural? Prato. Prato é singular. Prato é singular, certo? Por quê? Porque o determinante está no singular, então prato é singular. Beleza. Se eu te desse a palavra louças, louças, se tivesse um artigo seria as louças. As louças está no plural, certo? Então prato é uma palavra singular, louças é uma palavra plural. Não interessa se a palavra dá noção de grupo, o que interessa é se a palavra em si está no singular ou no plural. Por exemplo, grupo. O grupo. O grupo apareceu muito cedo. O grupo apareceu muito cedo. Grupo está no singular ou está no plural? Grupo está no singular. Mesmo que grupo identifique mais de uma pessoa. Já se fosse os grupos, tendem a se separar com o tempo. Aí os grupos estaria no plural, certo? É isso aqui o que a gente vai ter de observar. Só isso, certo? Se a palavra é uma palavra singular ou se a palavra é uma palavra plural, isto aqui é o que nós vamos saber de número. Então, olha só, pessoal. Olha só. Observação 1. Observação 1, tá? Observação 1. Primeira coisa que a gente tem que saber. Anota aí uma primeira observação. Anota aí uma primeira observação. Pode ser? Anota assim. Existem substantivos que não apresentam, flexão de número. Existem substantivos que não apresentam flexão de número.
Anota depois entre parênteses. Flexão é mudança de forma. Então, existem substantivos que não apresentam flexão de número. E aí tu anota entre parênteses, flexão é mudança de forma, certo? Como assim? Aqueles terminados em S, pessoal, tá? Por exemplo, pires. O pires. O pires foi deixado sobre a mesa. O pires está no singular. Certo? O pires foi deixado sobre a mesa. Pires está no singular. Agora, se fosse os pires são de porcelana. Aí pires está no plural, porque está acompanhado por um determinante no plural, porque está acompanhado por um artigo no plural. Outra palavra, lápis. O lápis. O lápis, singular. Certo? Tanto que qualquer palavra que aparecesse na frase concordaria no singular com lápis. O lápis bonito foi deixado sobre a mesa. Mas se fosse os lápis, aí nesta frase, o termo lápis estaria no plural. Certo? Os lápis bonitos foram deixados sobre a mesa. Então escuta aqui, tá? Número, qualquer substantivo tem, ou estará no singular ou estará no plural. O que acontece é que tem alguns substantivos que apresentam exatamente a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural, certo? E aí a gente vai ter que saber observar pires, o pires, os pires, lápis, o lápis, os lápis, ônibus, o ônibus, os ônibus e por aí vai. Fechou? Observação 2. Observação 2. Observação 2. Anota aí. Anota assim. Os substantivos coletivos são aqueles que no singular, os substantivos coletivos são aqueles que, no singular, indicam noção de grupo. Os substantivos coletivos são aqueles que, no singular, indicam noção de grupo. Certo? Por exemplo, vou te dar aqui alguns exemplos, existem dezenas, mas alguns exemplos, pessoal. Se eu digo para vocês, por exemplo, cardume. Cardume é um termo singular, o cardume, mas cardume é um substantivo coletivo, porque cardume diz respeito a um grupo, uma coletividade de peixes. Certo? Então, cardume é um substantivo coletivo. Que mais? Arquipélago. Arquipélago. Arquipélago, embora o termo seja singular, tanto que poderia estar no plural, tanto um quanto o outro, né? O cardume, os cardumes, o arquipélago, os arquipélagos. Arquipélago é um conjunto de quê? De ilhas. Certo? O molho. Não o molho de tomate. O molho é um substantivo coletivo quando é um molho de chaves. O bando de ladrões, o bando de desordeiros, o bando de arruaceiros. Aí nós teremos os chamados substantivos coletivos. Fechou, pessoal? Isso aqui no que diz respeito ao número. E por fim agora, se precisarem anotar alguma coisa, deem uma pausa, eu vou falar a respeito agora do grau. O grau dos substantivos. Certo? Então, letra C, nessa análisezinha morfológica que a gente está fazendo, a noção de grau. Pessoal, quais são os graus em que pode estar um substantivo? Bom, um substantivo pode estar no grau que nós chamamos de
aumentativo ou um substantivo pode estar no grau que nós chamamos de diminutivo, tá? Então existe o grau aumentativo e o grau diminutivo dos substantivos. Grau aumentativo e grau diminutivo. Bom, tanto o grau aumentativo quanto o grau diminutivo, eles têm duas formas. O aumentativo pode ser analítico ou ele pode ser sintético. E o diminutivo pode ser analítico ou ele pode ser sintético. Sintético, certo? Qual é a diferença, pessoal, entre o grau analítico e o grau sintético, tá? O analítico é o desenvolvido, ele é acompanhado por um adjetivo. Já o sintético, ele é como se fosse a forma reduzida, ele é acompanhado por um sufixo, certo? Então, de novo, analítico é acompanhado por um adjetivo, geralmente grande e pequeno. Sintético é acompanhado por um sufixo, um termo que se junta ao substantivo original para formar o novo termo. Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses dois. Vamos pensar assim, tá? Partamos do substantivo casa, certo? Grau aumentativo analítico de casa seria o quê? Casa grande, casa imensa, casa gigante. Isto seria o grau aumentativo analítico, o desenvolvido acompanhado por um adjetivo. O que seria o sintético? Em vez de casa grande, seria um casarão. Mudaria de gênero, inclusive, né? No grau normal, a casa, mas no grau aumentativo sintético, o casarão. Pessoal, diminutivo analítico de casa. Casa pequena. Casa mínima. Casa microscópica. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Grau diminutivo sintético. O que seria o grau diminutivo sintético? Seria o que, pessoal? Era uma casinha. Ou era um casebre. Casinha ou casebre, certo? Então, aumentativo analítico, aumentativo sintético, diminutivo analítico, diminutivo sintético, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pensem assim em termos de outros substantivos. Nariz, nariz grande, nariz pequeno, narizinho, narigão. Criança, criança grande, criança pequena, criancinha, crianção, criançona, tá? Qual desses dois, isso vale tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo, qual dos dois tende a ter valor afetivo, que pode ser apreciativo ou depreciativo? Mas vocês acham que o valor afetivo, ele geralmente está presente no analítico ou no sintético? O valor afetivo está presente no analítico ou no sintético? O que é que vocês diriam? Qual dos dois? Se eu digo pra vocês assim, ó, o João mora em uma casa grande, o que tu vai imaginar por casa grande? É uma casa que tem grande área. O João mora numa casa pequena, tu vai imaginar uma casa que tem pequena área, pequeno tamanho. Beleza. Agora vocês concordam que se eu digo, bah, ele mora num casarão muito impressionante? Vocês concordam que tem a chance de eu estar fazendo um juízo de valor, estabelecendo um grau de afetividade e elogiando a casa em que ele mora? Assim como o contrário. Se tu dissesse assim, como é que é a casa em que a Joana mora? Eu digo, a Joana mora em um casebre. É inacreditável, mas a Joana mora em um casebre. O que seria casebre, pessoal? Casebre. Vocês concordam que não é só uma casa pequena, que casebre muito certamente teria noção de casa pobre, de casa miserável, ou alguma coisa nesse sentido? Então, olha só, os sintéticos, tanto no aumentativo quanto no diminutivo, costumam ter valor afetivo. Então nós vamos anotar aí uma observação. Aqui é uma só. Observação. Anota aí. Tá? Qual é a observação?
O grau sintético costuma ter valor apreciativo ou depreciativo. O grau sintético costuma ter valor apreciativo ou depreciativo. Certo? Então, pessoal, se eu dissesse para vocês, por exemplo, assim, ó, ele tem um narigão, certamente seria depreciativo. Agora, se eu digo, ela tem um narizinho lindo, seria certamente apreciativo. Outra hipótese, pessoal, se eu digo, ela é uma mulherzinha, geralmente se usa em termos depreciativos, não? Ela é uma mulherzinha de quinta categoria. Ela acha que é muito importante, mas é uma mulherzinha de quinta categoria. E por outro lado, ela pode ser o quê? Um mulherão. Tanto que agora se fala também homão, né? Além de mulherão, também se fala em homão, mais ou menos nesses mesmos termos aqui. Então, o grau aumentativo sintético e o grau diminutivo sintético podem ter valor afetivo. Não necessariamente terão, mas muitas vezes tem. Se eu digo, ele mora num prédiozão, tende a ser um prédio mais rico. Ele mora num prédiozinho, tende a ser um prédio não tão rico, certo? Então isso aqui não é uma lei, mas isso aqui aparece em muitos casos. Fechou, pessoal? Conseguindo acompanhar? Última coisa dos substantivos, pessoal, não diz respeito a gênero, número nem grau, é um outro item, tá? Um outro item, eu vou colocar aqui como letra D, função sintática. Função sintática. Função sintática, tá? Vamos anotar aí uma coisinha sobre a função sintática dos substantivos. Pode ser? Anota. O substantivo tende a desempenhar função de núcleo. O substantivo tende a desempenhar função de núcleo das funções sintáticas. O substantivo tende a desempenhar função de núcleo das funções sintáticas. Então vamos lembrar assim, ó, sintaticamente, o substantivo costuma ter uma função nuclear. Tudo bem? Função nuclear. Então imaginemos uma frase assim, vou colocar uma frase aqui, poderia colocar 10, 12, 15, isso aqui vai aparecer muitas vezes ao longo do nosso trabalho, então vocês não precisam se preocupar com isso agora. Tem que lembrar que o substantivo é a palavra que tende a ser núcleo, certo? Se eu digo para vocês assim, ó, o homem rico entregou um pacote pesado ao diretor-geral. Tá? Tentem fazer caber em uma linha aí, se vocês conseguirem. Tentem fazer caber em uma linha e vamos ver. O homem rico entregou um pacote pesado ao diretor-geral. Se nós formos analisar sintaticamente essa frase, nós teremos o seguinte. Quem é que entregou? Resposta? O homem rico. Sujeito. Entregou o quê? Um pacote pesado. Objeto? Direto. Entregou a quem? Ao diretor-geral. Ao diretor-geral, objeto indireto. Tá? Então nós temos um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, e aqui temos um verbo, assim, só para fins de classificação. Este verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Certo? Verbo transitivo, direto e indireto. Beleza. Localiza para mim dentro desta frase o que é substantivo. Quais são as palavras que são substantivos em o homem rico entregou um pacote pesado ao diretor-geral? Sabem quais são os substantivos, pessoal? Homem é substantivo.
Rico é adjetivo que caracteriza homem. Pacote é substantivo. Pesado é adjetivo que caracteriza o pacote. Diretor é substantivo. Geral é adjetivo que caracteriza diretor. Agora, se eu te perguntar, no sujeito o homem rico, quem é o núcleo, pessoal? Quem entregou foi o, quem entregou foi rico ou quem entregou foi homem? Quem entregou foi homem é o núcleo do sujeito. Depois nós vamos ter um adjunta nominal, adjunta nominal. Depois a gente vê. Em um pacote pesado, quem é que é o núcleo? O que se entregou? Se entregou um, se entregou pesado ou se entregou pacote? Se entregou o pacote. Então o pacote é o núcleo do objeto direto. Ao diretor geral, o que foi entregue ao diretor ou foi entregue ao geral? O que foi entregue ao diretor. Então, diretor é o núcleo do objeto indireto. Vejam que aí nós temos 3 substantivos nessa frase e os 3 substantivos estarão desempenhando função nuclear. Os 3 substantivos estarão na função de núcleo. Fechou? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? É isto, tá? De substantivos era isso que a gente tinha que ver. Substantivos nomeiam. Existem concretos, abstratos, comuns, próprios. Eles têm categoria de gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural e grau, aumentativo ou diminutivo. Sintaticamente, os substantivos costumam desempenhar a função de núcleo. O substantivo vai ser, por princípio e natureza, o núcleo das funções sintáticas. Fechou, pessoal? Era isso? Tranquilo? Então vamos agora para a nossa segunda classe de palavras. Deem uma pausa aí se precisarem para copiar, que eu já vou apagar e vou seguir adiante, tá? Pessoal, segunda classe de palavras que nós veremos é a classe dos adjetivos. Bem simplesinha, tá? Bem simplesinha, uma classe relativamente tranquilo. A gente tem que tomar cuidado como com todas as classes, mas não tem nada de muito complexo, tá? Então, segunda classe, classe dos adjetivos. Aliás, tem uma coisa complexa nos adjetivos que é a questão do grau. O grau é complexo, certo? Então vamos ver aqui, pessoal. O que fazem os adjetivos? Nós vimos que os substantivos dão nome, os substantivos nomeiam. E os adjetivos, pessoal, o que os adjetivos fazem? Os adjetivos caracterizam, tá? Vou pegar o apagador aqui. Os adjetivos caracterizam ou qualificam o substantivo ou o termo de valor substantivo que eles estiverem acompanhando. Certo? Então, assim, o que faz um adjetivo? O adjetivo caracteriza ou qualifica um termo de valor substantivo que ele esteja acompanhando. É para isso que vão servir os adjetivos. Caracterizam ou qualificam. Pessoal, eu acho que quando a gente fala de adjetivo, a gente costuma falar de maneira muito pobre, tá? Mesmo. Eu acho que a gente fala do adjetivo sempre de maneira muito pobrezinha, assim. Adjetivo: alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, simpático, antipático. Até sim, mas não só. O adjetivo pode ser muito mais do que isso, tá? Então, assim, ó, o que é o adjetivo? É a palavra que acompanha o substantivo e caracteriza o substantivo. Então, vamos começar assim, ó. Se eu digo para vocês o homem bonito. O homem bonito assegurou a vaga primeiro. Nesta palavra aqui, pessoal, nesta expressão, desculpa, o homem bonito. O que nós temos? Homem é substantivo, bonito, que está qualificando, caracterizando, homem é um adjetivo. E bonito, depois a gente vai ver, vai concordar em gênero e número com esse substantivo que eles estiver caracterizando. Então é o homem bonito, a mulher bonita. Os homens bonitos, as mulheres bonitas, tá? Fechou? Barbata, né? Se eu digo para vocês assim: as mulheres tristes. As mulheres tristes
se manifestaram após o término da reunião. As mulheres tristes se manifestaram após o término da reunião. O que nós temos aqui, pessoal? Mulheres é um substantivo e tristes está caracterizando mulheres. Então, tristes é um adjetivo. Prof, mas isso não é muito óbvio? O que eu quero que vocês vão colocando na cabeça é que o adjetivo é toda e qualquer palavra que caracterize e qualifique um substantivo, para além desses com os quais a gente está mais acostumados. Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, simpático, antipático. Por exemplo, se eu digo para vocês assim: o transporte intermunicipal foi suspenso durante a enchente. O que nós temos nesta frase, pessoal? Nós temos transporte, que é um substantivo, e nós temos intermunicipal, que está caracterizando, qualificando o transporte. Então, isto é um adjetivo. Entende o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Se eu dissesse para vocês assim: a pessoa senil termina perdendo o domínio sobre si. A pessoa senil termina perdendo o domínio sobre si. Qual é o substantivo nesta frase, pessoal? Nesta frase o substantivo é pessoa, sem dúvida nenhuma, e senil é um adjetivo que está caracterizando a pessoa. Prof, e se eu não soubesse o que é senil? Ainda que tu não soubesse o que é senil, tu teria que saber que senil está caracterizando o substantivo pessoa, o qualificando, então ele vai ser um adjetivo. A pessoa senil, as pessoas senis. Fechou? Lâmpada fluorescente. Eu nunca sei se lâmpada é fluorescente ou fosforescente e se tomada é fluorescente ou fosforescente, mas já me explicaram isso alguma vez na vida e eu terminei não guardando, tá? Mas lâmpada fluorescente e tomada fosforescente, ou o contrário, lâmpada fluorescente e tomada fosforescente. Fluorescente e fosforescente são adjetivos, certo? Que vão caracterizar a lâmpada e que vão caracterizar a tomada. Então, o adjetivo é aquela palavra que caracteriza, qualifica um substantivo que ele esteja acompanhando. Fechou? Tranquilo? Vamos ver algumas noçõezinhas aqui, pessoal, relacionadas aos adjetivos que não são difíceis, tá? Primeira noção que nos interessa, eu vou colocar aqui, letra A, gênero e número. Gênero e número, tá? Anota aí uma definiçãozinha sobre gênero e número dos adjetivos. Anota assim: o adjetivo concordará em gênero e número. O adjetivo concordará em gênero e número com o substantivo que ele acompanhar. O adjetivo concordará em gênero e número com o substantivo que ele acompanhar. Certo? Então, de novo, o adjetivo concordará em gênero e número com o substantivo que ele acompanhar. Então, se eu digo para vocês assim: as pessoas abastadas. O que significa abastadas, pessoal? Abastadas é ricas, tá? Então, pessoas é o substantivo, abastadas é o adjetivo. Ele concorda em gênero e número com o substantivo que acompanha. Pessoas, masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Então, abastadas é um adjetivo feminino plural. Certo? Adjetivo feminino plural. Tranquilo? Já se fosse, por exemplo, os homens raquíticos. Os homens raquíticos. Certo? Os homens raquíticos.
O que é raquíticos, pessoal? Raquíticos é um adjetivo que está caracterizando ou qualificando os homens. Então, homens é um substantivo masculino e plural, então raquíticos é um adjetivo masculino e plural. E se fosse homem raquítico, ele seria masculino e singular. E se fosse mulher raquítica, ele seria feminino e singular, e por aí vai. Mesmo que o adjetivo não flexione em número, mesmo que ele não apresente mudança de forma, ele vai ser masculino ou feminino, dependendo do modo como ele está usado dentro da frase. Então, o homem triste, nesta frase, triste é masculino, concordando com o homem. A mulher triste, nesta frase é feminino, concordando com mulher. Mas não vão te perguntar isso. O importante é tu saber que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo que ele acompanhar. Fechou? Mais uma coisa, bem complexazinha, mas daí em seguida a gente encerra essa partezinha da matéria, tá? E ainda vão sobrar algumas observações a serem feitas sobre o adjetivo. Eu vou apagar tudo que tá aqui, pode copiar, porque eu vou apagar. Se precisar dar uma pausa, dá uma pausa. E a gente vai ver o segundo item sobre os adjetivos, que é a questão do grau. Pessoal, super chato o grau dos adjetivos, super complexo o grau dos adjetivos, então a gente vai ter que estar bem ligado nele. Tu não vai copiar, primeiro tu vai só olhar pra cá. Tu não vai copiar, tu vai só olhar pra cá, certo? Pessoal, o grau de um adjetivo pode ser, primeiro, não copia, só olha pra cá, pode ser o grau normal, que é o próprio adjetivo. Não copia, tá proibido de copiar. Primeiro grau que pode ter um adjetivo é o chamado grau normal. Segundo grau que pode ter um adjetivo é o grau comparativo. Certo? E este grau comparativo vai se subdividir em 3. O comparativo pode ser de superioridade, pode ser de igualdade, ou pode ser de inferioridade. Prof, mas nunca me perguntariam isso, né? Talvez sim. De inferioridade. Certo? Ele pode ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. E por fim, o grau do adjetivo pode ser o grau superlativo. O grau superlativo. Quais são as hipóteses para o grau superlativo, pessoal? O grau superlativo, ele se subdivide em relativo ou, além do relativo, absoluto. Eu sei que vocês ficam olhando para isso aqui pensando, é impossível que se cobre isso de mim. Não é, tá? Então nós temos o grau normal e o grau comparativo, que pode ser de superioridade, igualdade ou inferioridade. E aí nós temos o superlativo, que pode ser relativo ou absoluto. O relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Ou de inferioridade. E o absoluto pode ser analítico ou pode ser sintético. Isto aqui são os graus do adjetivo. Professor, tu tá brincando que talvez eu tenha que saber tudo isso sobre graus do adjetivo? Não. Não é raro que se pergunte se um adjetivo está no grau superlativo ou comparativo, se ele é de superioridade, igualdade ou de inferioridade, se ele é o grau absoluto ou relativo e por aí vai. Para isso, a gente tem que estar atento a essas subdivisões aqui. Então, nós vamos ver assim.
Qual é o grau normal? Normal é o próprio adjetivo. Por exemplo, belo. O adjetivo belo, o adjetivo triste, o adjetivo consciente, o adjetivo louvável. Seja qual for o adjetivo, o grau normal é o próprio adjetivo. O que o grau comparativo tende a apresentar? Ele tende a apresentar conjunção comparativa. O grau comparativo tende a apresentar conjunção comparativa. Lembram isso que a gente estuda em orações, pessoal? Lembram quando em orações nós vemos assim, mais que, menos que, tanto quanto, tanto como e por aí vai? É isso aqui que ele vai ter que apresentar. Então, grau comparativo de superioridade, ele é mais belo que os irmãos. Vou colocar em maiúsculo para a gente criar um destaque para o próprio adjetivo, tá? Ele é mais belo que os irmãos. Enquanto aqui, nós tínhamos só no grau normal, belo. Tá? No grau comparativo de superioridade, ele é mais belo que os irmãos. Isto é um grau comparativo de superioridade, tem a conjunção comparativa. O que é o grau comparativo de igualdade? Grau comparativo de igualdade, ele é tão belo quanto, ele é tão belo quanto ou tão belo como o irmão. De igualdade, estamos comparando e neste caso estamos colocando em condição de igualdade. Tão quanto ou como. Fechou? Grau comparativo de inferioridade, ele é menos belo que o irmão. Temos conjunção comparativa. Então, grau normal é só o próprio adjetivo. Belo, triste, louvável, consciente. Comparativo de superioridade, mais belo que, mais consciente que, mais triste que, mais louvável que. Comparativo de igualdade, tão belo quanto ou como, tão louvável quanto ou como, tão consciente quanto ou como, tão triste quanto ou como. E o grau comparativo da inferioridade, ele é menos belo que. Menos belo que o irmão, menos triste que o irmão, menos consciente que o irmão e por aí vai. Pessoal, se acabasse aqui, seria muito fácil se acabasse aqui, mas não acaba. Então deem uma olhadinha aí nessas nomenclaturas de baixo, porque essas nomenclaturas de baixo vão ser muito importantes para nós, tá? Aí nós temos mais um grau que é o superlativo. O relativo é o que relaciona ainda a característica de alguém com a característica de outros. O relativo relaciona a beleza de uma pessoa com a beleza de outra, a inteligência de uma com a inteligência de outra, ou a consciência de uma com a consciência de outra. Já o absoluto, pessoal, o absoluto considera em si, sem relacionar com de outros, tá? Vocês já vão entender isso aqui. Parece muito complexo, mas não é. Então, quando é que eu tenho o grau superlativo relativo de superioridade? Quando se diz ele é o mais belo. O mais belo. Não é mais belo que é o mais belo. Eu estou relacionando com os outros e colocando num extremo de superioridade, tá? Então é quando vem acompanhado por o mais. Certo? Quando é que eu tenho o grau superlativo relativo de inferioridade? Se o de superioridade é o mais, o de inferioridade é o menos. Ele é o menos belo do grupo. Não é o mais feio. O mais feio seria o relativo de superioridade do adjetivo feio. É o mais belo, o menos belo. Notam que quando eu digo que alguém é o mais belo de um grupo ou o menos belo de um grupo, eu estou estabelecendo algum tipo de relação ainda ou de comparação? Então ele é relativo de superioridade ou de inferioridade. O que é o absoluto, pessoal? O absoluto é quando eu considero um elemento em si mesmo, sem comparar com os outros. Qual é a diferença entre eles, pessoal? O analítico vem com adjetivo. Ele é muito... Com adjetivo não, desculpa, com advérbio. Ele é
muito belo. Ele é bastante belo. Ele é incrivelmente belo. A presença do advérbio é o que intensifica o adjetivo belo. Notem que eu não estou comparando com os outros, eu só estou dizendo que ele é muito belo. Eu não estou dizendo que ele é mais belo que os outros, nem menos, nem que ele é o mais ou o menos belo. Eu estou só dizendo que ele é muito belo. E o sintético, pessoal, o grau superlativo absoluto sintético é aquele que vem com um sufixo. Ele é belíssimo. Certo? Aí nós temos o superlativo absoluto sintético, que vem com este íssimo final. Fechou? Tranquilo? Então, graus do adjetivo. Grau normal ou neutro é o próprio adjetivo. Comparativo, de superioridade, de igualdade, de inferioridade. Superlativo, relativo, que relaciona de superioridade ou de inferioridade. E grau superlativo absoluto, que pode ser analítico ou sintético. Aí não relaciona, vai acabar considerando só em si, certo? Eu pedi para vocês não copiarem e não quero que vocês copiem. E não quero que tu dê pausa para copiar. Eu vou apagar e não quero pausa para copiar. Tá? Depois que eu apagar, tu vai dar uma pausa. Agora que eu já apaguei, tu vai dar uma pausa e tu vai tentar reconstituir aí no teu caderno quais são os graus do adjetivo. Esses que nós vimos aqui. Então, olha só, grau tararã, depois grau tararã, que pode ser de tararã, tararã, tararã. Depois o grau tararã, que pode ser tararã ou tararã, cada um com as suas duas subdivisões. Dá uma pequena pausa aí e faz essa organização que eu já volto pro quadro e monto os graus junto contigo. Vamos lá? O que nós temos? Vou dar uma dica. Primeiro grau que nós vamos ter é o grau naná. Depois do naná, nós temos o grau naná. Certo? Que pode ser naná, naná, naná. Depois, pessoal, nós temos o grau nanã. Esse nanã pode ser nanã ou nanã. E aqui pode ser nanã, nanã, nanã. Este aqui pode ser nanã, nanã. Certo? E este aqui pode ser nanã, nanã. Sim? Olha para aí. Se tu não conseguiu fazer algum deles, é hora de fazer agora. E aí, em seguidinho, eu vou terminar de montar com vocês. Quais são os graus dos adjetivos? Primeiro, grau normal. Grau normal. Opa, Siri. Falei graus, ela me deu a quantidade de graus que está fazendo. Me deu a temperatura. Primeiro, pessoal, normal. Segundo, comparativo. Terceiro, superlativo. Lembraram disso aqui? Normal, comparativo, superlativo. O comparativo pode ser de quê? Superioridade, igualdade ou inferioridade. Já o superlativo pode ser relativo, quando relaciona com os outros, ou absoluto. O relativo pode ser de superioridade ou pode ser de inferioridade. Já o absoluto pode ser analítico ou pode ser sintético. É isto aqui o que nós teremos. Fechou?
Então, grau normal. Vamos ver, pessoal. Adjetivo triste. Grau normal, ele é triste. Comparativo. Tem que ter presença de conjunção comparativa. Mais que, tão, como, quanto, menos que. Então, ele é mais triste que ou do que os outros. Ele é tão triste quanto ou como os outros. Ele é menos triste que ou do que os outros. Sim? Relativo de superioridade ou inferioridade é o mais, o de superioridade, o menos, o de inferioridade. Então ele é o mais triste de todos os garotos que conheço, ou ele é o menos triste de todos os garotos que conheço. E o absoluto é quando não se compara, quando se considera em si. Analítico, pessoal, ele é muito triste. Ele é bastante triste. E o sintético, ele é tristíssimo. Professor, eu fico indignado de ter que saber uma coisa dessas. Entendo que se fique indignado. Entendo que se fique indignado. Mas tem que se saber. Dá uma pausa, termina de copiar aí, daí eu volto só para fazer o fechamento. Fechou, pessoal? Depois ainda vamos ver mais algumas coisinhas relacionadas ao grau do adjetivo, mas eu quero muito que no início da próxima aula vocês saibam grau normal, comparativo, comparativo, superioridade, igualdade, inferioridade, superlativo, relativo e absoluto, superioridade, inferioridade, analítico ou sintético. Fechou? Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida podem me escrever sempre, prof.marcelojulian, lá no Instagram. Eu acho que é o meio mais fácil de a gente se comunicar, né? Também tem o Prof. Marcelo Mamute, então vocês podem se comunicar comigo pelo meio que bem entenderem. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijão pra vocês. Até mais. Deu? Sim, sim.